Olá, bem-vindos e bem-vindas à quarta parte do consultório, agora para falarmos de um dos tópicos sempre muito assistidos aqui no programa. Vamos para a gastroenterologia. Vai estar connosco dentro de instantes o Dr. Armando Peixoto e vai ser a oportunidade de colocar a sua questão 22508-3297. Inscreva-se agora, garanta a sua participação no programa. Pode também enviar-nos uma mensagem pelo WhatsApp e ainda consultório@portocanal.pt. O cancro coloretal é uma das principais causas de morte por cancro em Portugal. Nos estádios iniciais pode não causar sintomas, o que torna o rastreio fundamental a partir dos 45 anos. A colonoscopia permite identificar e remover pólipos antes de evoluírem para cancro, reduzindo a mortalidade. Para esclarecer quando e como deve ser feito o rastreio, está então connosco o Dr. Armando Peixoto, ele que é gastroenterologista do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto. Bem-vindo, é sempre um gosto contar consigo, já é uma presença assídua aqui no consultório, para falarmos então deste tema tão importante que é o rastreio, a prevenção do cancro coloretal. Efetivamente, a partir dos 45 anos, digamos que é aqui o gold standard do que toca à investigação e ao rastreio. Certo, boa tarde e obrigado novamente pelo convite. Muito obrigado, nós. Sim, temos aqui alguns paradigmas mudaram nos últimos anos em relação ao rastreio do cancro coloretal, em particular a idade de rastreio foi a principal mudança e que vem de uma evidência cada vez crescente de termos diagnósticos não só de cancro coloretal, mas de lesões pré-malignas, chamados pólipos, já com algumas características de lesões avançadas em idades abaixo daquelas que tradicionalmente identificávamos estas lesões e que inicialmente nos Estados Unidos, mas depois foi adotado pelas várias sociedades de todo o mundo nos últimos anos, motivou uma redução da idade de rastreio dos 50 para os 45 anos e, portanto, considerando que o risco de cancro coloretal na população geral é superior a 5% na vida de qualquer indivíduo, todos nós temos um risco, pelo menos, intermédio de ter um cancro coloretal e isso é que justifica haver um rastreio universal. Pronto. Agora, aos 45 anos, o método de rastreio continua a ser baseado em duas estratégias, quer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, quer a colonoscopia, sendo que todas elas têm vantagens e desvantagens e depois, caso a caso, deve ser feita essa escolha. E é uma escolha que deve ser então também ponderada em conjunto entre o clínico e também o paciente. Que fatores de risco exigem então esta vigilância precoce? Já falamos aqui sobre questões que têm a ver com a componente familiar, também com alguns comportamentos de risco. Aquilo que lhe pergunto é, existem aqui outros que devem ser assinalados? Sem dúvida que a questão relacionada com a idade e com a história familiar são fundamentais quando fazemos a proposta do rastreio do cancro coloretal. Em particular, e é importante assinalar esta situação porque há ainda muitas ideias em relação à história familiar que não são corretas. A história familiar pesa em dois contextos. Por um lado, um familiar próximo, em particular do primeiro grau, que é aquilo que nos interessa. São os familiares de primeiro grau, portanto, pais e irmãos, eventualmente filhos, mas pais e irmãos serão aqueles que habitualmente podem ser diagnosticados e que motivam fazer um rastreio numa idade mais precoce, habitualmente aos 40 anos ou 10 anos antes do diagnóstico feito no familiar mais próximo. E temos a questão das síndromes hereditárias, que essas sim motivam um programa de rastreio completamente diferente, iniciado habitualmente nas primeiras décadas de vida, por volta dos 20 anos ou a partir daí, mas estamos a falar de situações muito limitadas, que correspondem a menos de 5% das histórias de cancro coloretal. E, portanto, é fundamental que a questão da história familiar seja bem entendida, não é? Porque um tio ou um primo teve um cancro coloretal que deve motivar que o rastreio deve ser feito numa idade mais precoce, ou mais a miúdo, até, diga-se, mas sim nos familiares de primeiro grau. Depois temos fatores relacionados com a dieta. Obviamente que a dieta ocidental, sobretudo a dieta do tipo americano, que é aquela que nós muitas vezes acabamos por adotar, mais rica em gorduras, carnes vermelhas, tem um impacto positivo neste caso, negativo em termos de efeito, mas positivo, porque está associado ao desenvolvimento dessas lesões pré-malignas e ao cancro coloretal e, portanto, a dieta mediterrânica, mais rica em fibras, em componentes antioxidantes,
parece ser aquela que mais vantagens traz na redução do cancro coloretal e, portanto, nós estamos num ambiente privilegiado até para termos uma dieta que reduza esse risco, e depois há outros fatores importantes, em particular estilos de vida, nomeadamente o exercício físico. O exercício físico reduz a incidência de múltiplos cancros e, naturalmente, que no cancro coloretal não é diferente. E até mesmo a quem tem um cancro coloretal, a atividade física até está associada depois à melhoria, a uma melhor resposta às terapêuticas. Para além disso, o controle de peso é fundamental. A obesidade é um fator de risco para o cancro coloretal. Já não estamos a falar de questões como o álcool e o tabaco, que são quase universais para quase todo o tipo de cancro, e obviamente que para o cancro coloretal também o são, mas a obesidade aumenta francamente o risco de cancro coloretal. E, portanto, estas medidas devem ser todas corrigidas atempadamente, cada vez mais percebendo nós que o risco de cancro coloretal é maior em décadas mais precoces do que antigamente se verificava, em que há uns anos atrás pensávamos no cancro coloretal a partir dos 60 anos e hoje temos que começar a pensar a partir dos 40, 45 anos como sendo uma população com um risco significativo. E, portanto, corrigir estas medidas nos primeiros anos de vida, logo na educação na infância e depois na vida adulta jovem, adotar medidas que reduzam esse risco, em particular a questão da obesidade. E nós vamos ver, e teve aqui um colega há pouco a falar até das medicações que ajudam na redução do peso. Acredita-se também que esse controle de peso, até pelas novas estratégias, possam vir até num futuro vir a ter um impacto positivo, neste caso por redução da incidência deste tipo de lesões, porque sabemos que muitas da componente metabólica e endócrina da oncogênese, do desenvolvimento de cancro coloretal, se associa precisamente ao excesso de peso e, portanto, esses fatores devem ser todos corrigidos e não apenas olhar muitas vezes para a história familiar, que é o que motiva as pessoas a fazerem os rastreios porque alguém teve um cancro coloretal e não modifica os seus próprios fatores de risco. Vamos olhar então a colonoscopia, que é um exame muito simples, até por comparação com outros muito mais invasivos, mas que ainda coloca aqui muitos medos, muitos mitos associados, muita suspeita de que vou ter dor a fazer o exame, vai correr mal, vou ter uma perfuração, enfim, uma série aqui de questões que são sempre levantadas. Sabemos que o exame está muito disseminado por diferentes centros de diagnóstico, particulares e também públicos. O que é que falamos então quando falamos de uma colonoscopia? É assim um bicho de 7 cabeças? Não, é um facto que não. E a colonoscopia, comparativamente à pesquisação com oculto nas fezes, tem a vantagem de não ser apenas um método de rastreio de diagnóstico precoce, mas também preventivo. É verdade que a pesquisa com oculto nas fezes, que é importante, estamos a falar da colonoscopia e com gastroenterologista, obviamente, que é o método de rastreio preferencial, mas a pesquisação com oculto nas fezes, do ponto de vista populacional, sobretudo quando há uma boa disseminação da entrega dos kits para a pesquisa no domicílio das pessoas, está associada à redução da mortalidade por cancro coloretal e está muito bem estudado, e até com resultados comparáveis à colonoscopia. A vantagem é que, num determinado indivíduo, a colonoscopia permite que um exame que, sim, não é tão invasivo como outros, mas tem algum grau de invasão, porque, obviamente, que tem os seus riscos associados, mas que, no ponto de vista diagnóstico, que estamos aqui a falar, portanto, exames de rastreio, os riscos são efetivamente muito baixos. Quando falamos do desconforto associado à colonoscopia, temos dois componentes. Por um lado, a questão da preparação intestinal, e podemos chegar lá, e a questão do exame em si. É um exame que, obviamente, mesmo com a tecnologia indo avançando, e nós temos medidas que diminuem o desconforto associado ao exame, nomeadamente a utilização de bombas de água, a insuflação com CO2, que são tudo medidas de qualidade, que hoje em dia é a panagem da maior parte dos centros, sobretudo centros de referência com um volume interessante, quer a nível público, quer a nível privado, do equipamento de endoscopia, que reduz esse desconforto, mas naturalmente que a sedação é um marcador de qualidade em termos da realização da colonoscopia, porque obviamente que no momento que esteja confortável a fazer o exame, permite-nos também fazer o exame com mais calma, com mais atenção e, por outro lado, tomarmos o tempo necessário para avaliarmos as diferentes estruturas que é o grande segredo da colonoscopia. Não é tanto, e isto é verdade em publicações muito recentes, de que não interessa tanto fazer muitas. O
que interessa é fazer bem. Portanto, interessa muito quem é que faz, se toma todas as precauções num doente que tem que vir bem preparado. Portanto, estes dois componentes da preparação intestinal, e nós cada vez mais temos protocolos, por exemplo, no Hospital São João, até no Grupo de Trofone de Trabalho, temos protocolos muito bem estruturados com informação, precisamente para otimizar essas ferramentas, porque não vale a pena fazer colonoscopias a pessoas que estão mal preparadas, a gente não vai ver bem as lesões, sobretudo as lesões mais pequenas, que num período de intervalo entre colonoscopias podem desenvolver um cancro coloretal, isso é fundamental, e por outro lado a questão técnica que reduz o desconforto, mas obviamente que também implica fazermos as coisas como deve de ser, porque se nós tivermos atenção no exame que estamos a fazer, vamos reduzir, ao detectar cada vez mais lesões, reduzir cada vez mais o risco de cancro nos doentes. E, portanto, as pessoas não têm que ter receio em fazer uma colonoscopia. Se é um método de rastreio que está validado na literatura e muito validado na literatura, obviamente que os riscos associados são muito inferiores aos riscos de não fazer um rastreio. Tal é o grau de incidência do cancro coloretal na população em geral. E falou aí do tópico preparação, que muitas vezes é tido, curiosamente, como o mais difícil do que necessariamente o exame em si e o pós-exame. Mas, na realidade, quando falamos na preparação, hoje em dia, com a diversidade de produtos que vão aqui ajudar à limpeza do intestino, com diferentes sabores, com diferentes texturas, inclusive também uma dieta que não tem que ser assim tão cinzenta como se apregoa. Verdade. As pessoas podem comer umas gelatinas incolores de vários sabores durante esse período. Vamos então desmistificar aqui essa preparação. Não é também um cenário dantesco? Não. A gastroenterologia é uma especialidade muito dada a mitos a vários níveis, e a colonoscopia também tem os seus. A preparação não é o momento mais simpático da vida das pessoas, e isso nós temos perfeita noção. Também temos a perfeita noção que uma colonoscopia bem feita em doente bem preparado, num período de 5 a 10 anos, não necessitará de repetir a colonoscopia, mesmo com a história familiar. E, portanto, temos que otimizar ao máximo a qualidade da preparação para que depois nós, com a nossa questão técnica de fazermos o exame, temos o melhor resultado possível. A preparação tem duas questões, uma delas a dieta, e o paradigma da dieta tem mudado ao longo dos anos. Aquela questão da dieta, estamos a falar do doente médio, sem fatores de risco para má preparação. Estamos a falar de pessoas com antecedentes de má preparação, pessoas com obstipação crónica, que fazem medicações que alterem a motilidade do cólon e que pode estar associada a piores preparações, mas, regra geral, a dieta atualmente recomendada até é de apenas um dia, de uma dieta pobre em resíduos, eventualmente uma dieta líquida, mas aquela ideia de uma semana ou 3 ou 4 dias a sopa branca, como muitas pessoas nos dizem, não está validada na literatura como sendo a melhor opção. Está demonstrado cada vez mais que uma dieta mais limitada no tempo, pobre em resíduos, tem os mesmos resultados desde que o doente depois tome a preparação de forma adequada. E a questão da preparação, como o Marcos estava a dizer, é fundamental. Temos vários produtos no mercado. Diga-se que as várias entidades têm os seus protocolos com esses diferentes preparados, todos eles têm a sua forma particular. Num doente sem fatores de risco, nem comorbilidades, portanto outras doenças significativas, não há uma diferença muito significativa na qualidade da preparação com os diferentes preparados, e isto é fundamental de ser dito. Agora, obviamente que num determinado doente de risco ou com alguma patologia que possa contraindicar um determinado tipo de preparação, aí existe efetivamente alguma evidência de que deverá ser consultado um médico ou uma equipa de enfermagem das unidades de endoscopia, e existe cada vez mais essa consulta de enfermagem, sobretudo a nível dos cuidados de saúde, dos cuidados de saúde privados, nas várias unidades, ter consulta para esclarecer esse tipo de situações, porque nessas situações, efetivamente, as preparações não são todas iguais. Mas, regra geral, desde que o doente siga o que lá está escrito, e nós temos protocolos muito bem definidos nas nossas unidades de como deve ser a preparação e de quando é que uma determinada preparação deve ser evitada, isso também está escrito para que o doente também tenha o conhecimento disso e, se tiver alguma dúvida, contactar as unidades. Regra geral, teremos uma boa preparação. Ainda não estamos onde queremos em relação às preparações, e isto também é verdade. As próprias recomendações europeias dizem que nós devemos ter boas preparações intestinais em mais de 90% dos casos, quer por médico, quer por unidade, e sabemos que ainda não alcançamos essa percentagem aqui em Portugal.
Mas muito tem que ver precisamente com a questão da literacia que tem que ser trabalhada e tem vindo a ser trabalhada com a revisão sistemática dos protocolos de preparação intestinal. Mas sim, já não é o bicho de sete cabeças. Aliás, as próprias farmacêuticas que fazem as preparações têm tido a preocupação da redução de cada vez mais do volume da preparação, em que tradicionalmente havia preparações de alto volume, com 4 litros de água, muito difíceis de beber, a água tinha aquele sabor muito, dizem, salgado, precisamente por causa do efeito osmótico que tem, mas hoje em dia, quer as preparações sobretudo as preparações com polietileno-glicol já têm volumes muito baixos, que no total podem apenas ser de 1 litro, mas a maior parte delas anda entre 1 litro e 2 litros de preparação, que depois tem que ser complementada com água livre, naturalmente, para ajudar. Vai estar bem preparada a grande maioria das pessoas, sem um problema de maior. Quem não tolerar bem, e há pessoas que não toleram bem mesmo com estas indicações todas, há sempre estratégias para mitigar isso, basta contactar as unidades e estaremos sempre disponíveis para esclarecer essas situações. Não podemos esquecer também o rastreio que é feito através de instituições, como é o caso da Liga Portuguesa contra o Cancro, com aqueles subscritos que são enviados e também com a colheita de fezes para verificar a presença de sangue. Este foi um passo decisivo, na sua opinião, a partir do momento em que se começou a ter esta iniciativa de contactar as pessoas diretamente em casa? É fundamental. Aliás, isso até vai de acordo com a literatura mais recente. Tem havido vários estudos com grande impacto a nível internacional, que têm dado bastante zoom até na discussão em relação de quais os métodos de rastreio que devemos fazer, nomeadamente a comparação entre a pesquisa de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Isso é verdade que num indivíduo que nos esteja a procurar ou que estejamos a discutir o rastreio do cancro coloretal, a colonoscopia será, sem dúvida, a melhor opção, mas a nível populacional, e isto temos que ver a 2 níveis, que é o risco de um determinado indivíduo e o risco da população em geral em desenvolver um cancro coloretal, em que as medidas políticas são fundamentais para diminuir esse risco na medicina preventiva. A pesquisa de sangue oculto nas fezes é fundamental porque, no final, o que funciona é a estratégia à qual o doente adere. Portanto, se nós formos preconizar colonoscopia para todas as pessoas de forma obrigatória, nós vamos ter uma taxa de adesão que vai ficar aquém, e isto está muito bem demonstrado na literatura, aquém que aquilo que nós desejávamos. A pesquisa de sangue oculto nas fezes permite, do ponto de vista populacional, aumentar a adesão. É por isso que a taxa de mortalidade associada ao cancro coloretal é reduzida de uma forma semelhante, quer com uma estratégia, quer com outra, sendo que uma remove lesões e a outra não. Porquê? Porque as pessoas tendem a aderir mais a exames menos invasivos. O que é fundamental é entendermos que essa maior adesão deve ser acompanhada com uma resposta consequente dos serviços a quem tem um teste positivo. E esse teste positivo implica naturalmente uma colonoscopia. E às vezes esse mecanismo falha, porque não foi comunicado ao doente, porque a análise foi vista muito tempo depois e, portanto, é fundamental que o resultado dessas análises seja visto num curto espaço de tempo para não permitir, porque muitas das vezes essas detecções precoces da pesquisa de sangue oculto nas fezes já são cancros. Portanto, é um método de diagnóstico precoce de lesões avançadas ou de cancro. Claro. Portanto, esses são doentes que nós não devemos fazer uma prescrição e têm 12 meses para fazer. Não. A gente sabe que quanto mais vezes passarem de uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, maior o risco do doente ter um cancro avançado. E, portanto, temos que ter esse trabalho, não apenas enviar os kits, não apenas fazer os contactos, isso é fundamental do ponto de vista da adesão, mas depois tem que haver uma consequência e a consequência deve ser sempre a colonoscopia. Há outra questão também que tem que ver que esses métodos de rastreio menos invasivos, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, com o teste imunoquímico, que é aquele que utilizamos hoje em Portugal e que é o mais fidedigno, exige uma repetição anual, em algumas sociedades bianual, mas anual, e portanto essa questão da adesão frequente também é importante e deve ser motivada. Mas sim, a pergunta é extremamente pertinente à luz daquilo que tem sido a discussão atual do rastreio do cancro coloretal. E, Dr. Armando, vamos continuar a falar depois de um curto intervalo, sempre com um espaço